noite, queridos amigos, queridos irmãos. Mais uma vez aqui na palestra no Jesus de Nazaré, em Feira de Santana, no estado da Bahia. É com muita gratidão que estaremos juntos nesta noite para a nossa reflexão à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Esta doutrina tão libertadora que nos esclarece e nos traz conhecimentos para a nossa realidade, na realidade o que somos, não é? Então nesta noite estaremos juntos com o tema os inimigos desencarnados, que tanto a doutrina espírita, nos seus livros, no próprio Evangelho, traz essas informações para todos nós. Então vamos trazer aqui algumas reflexões sobre este tema, mas antes vamos fazer a nossa prece, pedindo aos espíritos amigos aqui do Jesus de Nazaré, Enésio, Alípio, Zé Grosso e tantos outros companheiros que aqui trabalham, que estiveram também conosco encarnados, que estão trabalhando desencarnados no mundo espiritual, que nos envolva nesta noite, que nos envolva neste momento em reflexões de paz e de amor. Que Jesus nos envolva em nome de Deus. Bom, meus amigos, o tema, os inimigos desencarnados, Kardec aborda este tema no Evangelho segundo o Espiritismo, que não é um tema novo. Nós somos sabedores de que espíritos sempre existiram na história da humanidade. Só que com Kardec vai estudar esses fenômenos e traz para todos nós, à luz da doutrina espírita, Kardec ali orientado por o Espírito São Luís, nos informar que esses espíritos, em realidade, não são demônios, como afirmam algumas correntes religiosas cristãs, mas o mundo invisível ele é constituído de espíritos, que nada mais é do que as almas que aqui estiveram na Terra e com o fenômeno da morte, o fenômeno natural da morte, do corpo físico, esses espíritos, esses seres, retornam para o mundo espiritual. Então Kardec elabora esse tema de forma que ele tira todo o sobrenatural, todo o maravilhoso, né? E vai tratar os espíritos como seres conscienciais, seres inteligentes, aonde nós encarnados temos que tratá-los com a nossa inteligência. Então há uma troca nesta relação de ideias, né? Há uma troca de sentimentos com o mundo espiritual, com o mundo invisível, com os espíritos. Então a partir de Kardec, outras obras complementares, André Luiz, Filomeno de Miranda, Hermínio de Miranda e outros, vai nos trazer aí lições, ensinamentos de como lidar
com esses espíritos. Principalmente no tocante às reuniões mediúnicas, que tanto Filomeno de Miranda, assim como o projeto Manuel Filomeno de Miranda da Maçã do Caminho, vai trazer uma série de abordagens, né, sobre esse tema. Assim como Divaldo Franco também, né, realizou aí vários seminários nesse sentido, até porque todos nós somos médios, em um grau maior ou em um grau, né, menor. Assim afirmou Kardec. Então, vamos tecer aqui algumas considerações sobre este tema. Nós trazemos algumas reflexões do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, trazemos também algumas considerações do livro Estudando Mediunidade e outros para o nosso bate-papo desta noite. Vamos iniciar aqui com a Gênese, né? Já que Kardec vai abordar na Gênese essa questão de bem e de mal. O que é o bem e o que é o mal? Eu separei um trecho aqui do capítulo 3. Sendo Deus, inicia Kardec, sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo este princípio todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, o mal que observamos não deve, pois, ter a sua fonte nele. Ou seja, todo o mal que nós já vimos, todo o mal que nós sentimos, em realidade, não é Deus. Não é Deus que criou este mal. Somos nós, ainda nas nossas imperfeições, que mesmo observando este mal, que mesmo trabalhando este mal, porque o processo de evolução ele vai estar ali justaposto com a ideia da reencarnação, e com a ideia da reencarnação nós precisamos naturalmente de alguns anos ou alguns milênios ou alguns séculos para que nós possamos ir tirando, né? Nós possamos ir diluindo essas informações que dormem no nosso íntimo. Nós somos seres de muitas eras, né? Nós estamos em evolução. Nós já tivemos reencarnações milenares, e isto vai trazendo ideias muito fortes, emoções no nosso inconsciente. E para dissolução desta problemática, só mesmo a reencarnação no seu processo de aprendizado e no seu processo de transformação interior. Então, o mal não é oriundo de Deus. O mal é oriundo da criatura humana, do espírito encarnado. Como estamos falando de espíritos, de inimigos desencarnados, se eu não trabalhar os meus sentimentos agora, começar desde agora, os meus sentimentos no meu mundo interior, eu vou conduzir esses sentimentos ao desencarnar para o mundo espiritual. E aí eu posso virar, se eu não tiver uma observância em mim mesmo, um obsessor, tanto de outro espírito no mundo espiritual, quanto um obsessor de um encarnado aqui na Terra. Então, vejamos que o mal, ele ainda está em nós. Tanto em nós encarnados, quanto nos desencarnados. É claro que nós cristãos, nós espíritas, temos
a convicção de que só esse trabalho diariamente de avaliação, esse trabalho de transformação no dia a dia, nós vamos caminhando com segurança e vamos dizer assim, errar menos nas nossas decisões, né? Nas nossas decisões. Tanto os nossos pensamentos, né? Temos muitos pensamentos diariamente, mais de 70 mil pensamentos diários, né? E nesse momento nós possamos tomar uma atitude que não é concernente, que não vai estar de acordo com os princípios da doutrina espírita, com os princípios do Evangelho. Então o mal, né, ainda está em nós. Mas também somos luz. Né? Somos luz. O próprio Cristo, né, baliza essa informação. Somos luz. Vós sois deuses. Fazei o que eu faço e muito mais. Porque na realidade o que dirige a vida é o amor. É os bons sentimentos que dirigem a vida. Então, na medida que nós vamos transformando esse mundo interno, esse mundo interior, nós vamos nos aproximando de nós mesmos e vamos nos aproximando da divindade. Vamos nos aproximando do bem. Vamos nos aproximando do amor. Por isso que o que vai pesar na nossa balança espiritual não é tanto nem o intelecto, é a moral. É o esforço que o indivíduo realiza a cada dia e a cada instante. Esse pesa, porque a moral, a sinceridade, o respeito, a honestidade, a intenção de fazer o bem, a realização do bem, isso vai pesar na balança divina, para o nosso favor. Então vejamos, meus irmãos, que este mal, ele é provisório, né? Ele é provisório, ele é transitório, está transitando ainda dentro de nós. Mas vamos seguir, né? Vamos seguir aqui e vamos ler um outro trecho da Gênesis no item 5. Devendo o homem progredir, né? Ou seja, o homem não vai ficar estacionário, é uma lei, a lei de evolução é uma lei de Deus, né? O homem ele pode adiar um pouco o seu processo de evolução no sentido de transformação, no sentido de fazer o bem, ele pode estacionar um pouco, mas ele não regride, né? Então, devendo o homem progredir, os males aos quais está exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, iniciando na pesquisa dos meios para deles se subtrair, ou seja, diminuir, tirar, arrancar de dentro de si, de dentro de nós, esse gigante. Nós temos um gigante dentro de nós. Então, o homem vai ter que realizar o exercício diário, como Santo Agostinho realizava, na sua avaliação do dia, do que acertou, do que errou, do que precisa ainda melhorar. Porque somos seres capazes, como ele bem coloca aqui, como Kardec coloca na Gênese, somos seres inteligentes. Somos seres inteligentes. A ciência avança, a ciência trabalha constantemente, produzindo aí benefícios para a humanidade. Os cientistas trabalham. Cada ser trabalha no seu campo de evolução. O que é que realiza isso? Qual a base desta evolução? A inteligência. Estamos no momento de inteligência, mas nós estamos desprezando
a caridade. Estamos desprezando o amor. Porque temos que caminhar, colocar lado a lado a inteligência e o amor. A inteligência e o amor. Emmanuel já nos chama a atenção sobre isso, né? Temos que colocar a inteligência e o amor. Não dá para viver na atualidade, 2024, mais só razão. Só razão não está resolvendo os nossos problemas. Olhem que nós temos, né, aí um conhecimento vasto, né? Se nós pegarmos os grandes livros da humanidade, né, os livros atuais, né, estudar, nós temos muito conhecimento. Poderemos até dizer o conhecimento de assombrar. Mas se nós não colocarmos uma pitada de amor, nós não vamos resolver os nossos problemas. Poderemos até dizer que com amor, inteligência e amor, vou aqui levantar uma taxa, né? É só para a nossa reflexão. 80% dos nossos problemas serão diminuídos. Pelo menos diminuído. Se eu tenho hoje um problema, se temos hoje um problema, criminalidade. Se nós colocarmos o amor na segurança pública, 80% dos nossos problemas diminuem. Naquele setor, naquela área. Se nós colocarmos o amor na educação, os nossos problemas da educação, 80% aí diminui. Enfim, em qualquer setor da vida, já que o amor é quem rege a vida, se nós colocarmos o amor nos nossos problemas, vamos resolvê-los e andarmos com mais segurança e andarmos com mais equilíbrio. Claro que vai haver divergências, claro que vai haver discordâncias, isso é natural. O processo de evolução, a discordância é saudável. É saudável a discordância. Né? Ninguém vai andar lado a lado com o outro, os dois pensando da mesma forma, igualzinho. Não. Fica até algo dogmático. Né? Fica dogmático. Cada um pensando de uma forma diferente, mas unidos em um propósito, ou nos propósitos, nos ideais da vida. Se não conseguirmos na sua totalidade aqui, outros espíritos virão para dar um impulso, nós vamos aprender mais um pouco e lá na frente vamos dar uma contribuição maior. Deus é sábio, Deus trabalha com bilhões de possibilidades. Então, meus irmãos, Kardec traz essa reflexão para a gente. Traz essa reflexão. Que a gente precisa observar o mal em nós e contribuir na sociedade. Fazermos o nosso papel na sociedade. Até porque o movimento de evolução, ele é individual, na nossa transformação interior. Mas ele é coletivo ao mesmo tempo, porque vamos divulgando o bem, vamos realizando o bem. Hoje as pessoas estão assustadas na rua. Quando vê uma pessoa realizando um bem, realizando o bem para alguém, as pessoas comentam. As pessoas comentam. Ainda tem muita gente boa no mundo. Muita gente que ajuda e se preocupa com o semelhante. Seja lá o que for, não importa o tamanho da ação que nós realizemos. Atravessar um cego na rua, ajudar um cadeirante. As pessoas falam, porque estamos carentes de amor. E o nosso modelo é o Cristo. Ele aguarda de cada um de nós essa ação. Principalmente nós, cristãos, espíritas, né?
aguarda de cada um de nós esta ação. Ah, mas eu quero desenvolver um trabalho com 100 crianças. Comece com uma, com duas. Eu quero participar de um trabalho na casa espírita, mas eu não sei aqui fazer palestra, eu não sei ainda ser monitor de grupo. Dando passe, né? Realizando algo aqui na casa espírita, a manjedoura. Trabalho aqui é que não falta, né? Aliás, na seara do bem, né? Falta é trabalhador, né? Então, meus irmãos, que possamos refletir com Kardec aquilo que ele está nos chamando a atenção. No livro dos Médiuns, no capítulo 14, no item 159, Kardec vai afirmar que toda pessoa que sente de um grau qualquer a influência dos espíritos, ele é médium. Kardec está se referindo aqui no tocante à mediunidade ostensiva, né? Sabemos que há uma variante de tipos de mediunidade, mas no tocante a mediunidade ostensiva, todos nós tem pessoas que sentem num grau maior, outros num grau menor, né? Tem pessoas que é intuitiva, tem pessoas que é psicofônica, tem pessoas que desenvolvem a psicografia, tem pessoas que desenvolvem a cura através do aperto de mão, do olhar, da palavra coloquial. Isso cura, meus irmãos. Às vezes a pessoa chega conosco numa aflição, a gente faz uma prece ali, né? Pede a Jesus, pede os Espíritos amigos para ajudar. A gente conversa ali 10 minutos, 20 minutos, meia hora com a pessoa sai outra. Pessoas que têm essa capacidade de emitir fluidos que envolve a pessoa no olhar de brandura, e na palavra colocada a pessoa sai, aliviada, para dar seguimento ali o desenvolvimento da sua mediunidade, estudar a si mesmo e amanhã depois trabalhar, na mediunidade, na seara do bem. Então toda pessoa, todos nós sentimos a influência desses espíritos, esses nossos inimigos, desencarnados, assim como nós também temos inimigos, no mundo espiritual, porque já que estamos em evolução, nós fizemos muitos pares no mundo espiritual, fizemos muitos pares, ideias, ideais que não deu certo, que graças a Deus nós nos arrependemos e hoje estamos aqui, e tem companheiros que ainda não aceitam a dissolução dessa parceria, desses ideais, principalmente nós espíritas, né? Tem espíritos no mundo espiritual que são realmente os anticristos. Nós temos que estar atentos, vigilantes, orando, pedindo a Jesus que nos ajude. Bom, seguindo aqui a nossa reflexão da noite, eu extraí do livro Estudando Mediunidade, o nosso querido Martins Peralva, no capítulo 19, ele traz um título interessante, que é Estranha Obsessão, o título. Abelardo é um cooperador espiritual, lá no texto, vocês poderão verificar, se dirige ao assistente Aulus, que está ali estudando e trazendo algumas reflexões sobre a mediunidade, sobre esse campo da obsessão, sobre esse campo da influenciação. E Abelardo conversa com Aulus. Eu trouxe aqui só um trecho, que não dá para a gente trazer o capítulo todo, na sua integralidade. Então, inicia Abelardo. Meu caro assistente, continuou inquieto, venham rogar-lhe auxílio, assistente aqui é Aulus, em favor de Libório. O socorro do grupo mediúnico
o grupo mediúnico colaborando, né, aqui no processo de desobsessão. O socorro do grupo mediúnico melhorou as disposições. Libório é um desencarnado, mas agora é a mulher dele, a mulher de Libório, Sara, que piorou, perseguindo-o. O que aconteceu? Sara desdobrava no momento do sono físico e ia procurar Libório no mundo espiritual. Sara não, vamos dizer assim, não aceitava. Sara, vamos dizer assim, se sentiu só com o desencarne de Libório e toda noite perturbava Libório, né? Ia para o mundo espiritual, né? Levar essa energia, porque nós levamos a nossa energia para o mundo espiritual e de acordo com as nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, nós perturbamos, né? Uma colônia, uma subcolônia, né? Vai depender do lugar aqui próximo da Terra, e aí perturba, porque sabemos que o pensamento ele alcança, né, aí o espaço e o tempo. Então Libório foi assistido pelo grupo mediúnico, melhorou as suas disposições, mas Sara estava perturbando. Vejamos aqui que é uma obsessão, uma ideia fixa, uma monoideia do encarnado de Sara para Libório, seu esposo desencarnado. Aquela ideia fixa não aceitava, na realidade, o desencarne do esposo. Ia buscá-lo, entre aspas, né, toda noite no mundo espiritual. Então vejamos que responsabilidade nós temos para conosco mesmo e para com o nosso semelhante e para com a vida. Divaldo Franco, né, certa feita, foi conduzido por Joana de Ângeles a um desses locais de refazimento de desencarnados, para que Divaldo Franco conversasse com ele, que essa pessoa era amigo de Divaldo Franco conhecia, e a família estava pedindo a Divaldo Franco informações sobre o familiar que desencarnou. E Divaldo Franco dizia que não sabia, não tinha ainda informações. E chegou o dia que Joana de Ângeles disse: hoje nós vamos ver o nosso amigo no mundo espiritual para que você possa passar algumas informações para os familiares que estão aflitos. Divaldo Franco ainda coloca: ele é uma pessoa boa, deve estar bem, né, está sendo bem amparado. Mas Joana de Ângeles levou ele. E Joana de Ângeles, de antemão, pediu a Divaldo Franco silêncio. E Divaldo Franco ficou assim, né? Porque ele mesmo diz, né? Eu não sou uma pessoa barulhenta, né? Ela me pediu um silêncio. E aí ele foi conduzido, né? Ela deu passe nele, desdobrou ele e conduziu para esse local, né? Chegou lá ele em um local transparente, muito transparente. E aí ele entrou, viu as pessoas trabalhando, as pessoas sendo, né, ali atendidas. E aí, num determinado momento, ele viu esse amigo dele sendo acariciado pela mãe desse desencarnado, né, que também era desencarnado. E ele emitiu um pensamento, Divaldo Franco emitiu um pensamento para esse amigo, né? Foi quando Joana de Ângeles repetiu o pedido, né? Silêncio. Ou seja, o pensamento de Divaldo Franco, né, em direção ao amigo, de alguma forma estava atrapalhando ou atrapalhou, né, ou interferiu de alguma forma ali o trabalho dos espíritos amigos. Então vejamos como somos uns seres potenciais, somos uma lâmpada elétrica, né? Somos seres que emitimos energias, pensamentos, ondas, percepções, né? André Luiz já nos informa sobre isso, né? Somos realmente uma luz, né, a irradiar a energia. Então tenhamos muito cuidado com os nossos pensamentos.
Continuando aqui no livro Missionários da Luz, no capítulo 6, o instrutor Alexandre, conversando com André Luiz, vai nos trazer alguma informação nesse sentido. Ele vai falar sobre a oração, sobre a prece, o poder da prece, o poder da oração, quando nós estamos com esses sentimentos menos elevados no nosso íntimo, e também a prece com relação a espíritos que não são simpáticos a nós, para que eles possam receber de nós essas orações, essas preces. Então, Alexandre vai dizer a André Luiz: toda prece elevada é manancial de magnetismo criador, ou seja, somos seres co-criadores, mesmo na nossa condição, e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração, com devido equilíbrio do sentimento, transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Olha que grandeza, meus irmãos, a oração, a prece. Quando nós oramos em favor de nós mesmos, de um familiar, de um amigo, de espíritos, familiares nossos no mundo espiritual, aqui na casa espírita, que poder tem a oração, que poder tem a prece, porque nós emitimos o nosso pensamento e os espíritos amigos conduzem os nossos pensamentos às esferas mais elevadas. Que grandeza, meus irmãos! Isso nos enche de paz e de alegria. É claro que as orações e as preces não vão resolver os nossos problemas, mas vai nos acalmar diante das tribulações, diante da vida, diante dos problemas que nós estamos vivendo. Vai nos acalmar. Uma prece com amor, né? Dizia Chico Xavier, uma prece de uma mãe arromba as portas dos céus, porque é uma prece com amor, é uma prece com sentimento. Então, a oração vai nos ajudar tanto na relação com encarnados, às vezes tem pessoas que não gostam de nós, e também com espíritos desencarnados. Então, esta é uma ferramenta com a qual nós vamos trabalhar diariamente. É com razão que Jesus de Nazaré nos diz, né? Vigiai e orai. A oração, nós vamos entrar em sintonia com as mentes do bem. Às vezes nós estamos pensando como resolver um problema e fazemos uma prece, a ideia vem naturalmente. Naturalmente. Como está lá no livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta se os Espíritos nos influenciam mais do que imaginais. Porque as mentes, né, as ondas, elas se casam, tanto para o mal quanto para o bem. Né? Então a prece, esse orvalho divino que vai refrigerar as nossas almas. Vamos continuar aqui, né? No livro Perturbações Espirituais, o nosso querido Filomeno de Miranda, no capítulo 7, vai trazer um tema sobre a perspicácia das trevas. As trevas realmente não querem que o trabalho do bem continue, que o trabalho do Cristo não se propague na terra. Nós sentimos essas vibrações, né? Que não é médio de psicofonia, sente, né? Eu sinto, né? Às vezes no sentido de um dia, né? De um dia eu sinto assim a presença mais maciça
eu sinto que eu estou sendo influenciado naquela presença maciça. Imagine o médio de psicofonia, o médio de psicografia, o médio de evidência, o médio de clarividência. Aí eu recorro logo à oração, à prece, à leitura da página de um livro. Peço o amparo aqui dos espíritos amigos da casa, porque eles estão constantemente do nosso lado, esperando uma brecha, e eles fazem um arrodeio para nos atingir. Usam um familiar, um vizinho, um amigo, um colega de trabalho, para nos atingir. Não é fácil, né? Não é fácil. Então, na casa espírita, narrada lá no livro Perturbações Espirituais, no momento de uma palestra, entra uma pessoa bêbada, que na realidade estava sendo conduzida por um espírito das trevas, que por sua vez estava sendo teleguiado por outro espírito, por outro espírito do mundo inferior. E aí os trabalhadores, né, contornam a situação. Esse espírito foi lá perturbar o ambiente, contornam a situação, e aí esse espírito foi desaclopado, vamos dizer assim, do campo perispiritual desta pessoa. Ele foi conduzido, tinha alguns amigos que estavam amparando ele, e aí à noite o Dr. Bezerra de Menezes conversa com essa entidade, né? E essa entidade realmente estava a serviço, né? Dr. Bezerra de Menezes doutrina, né? Esse espírito traz algumas reflexões. Essa entidade estava sendo teleguiada por um dos chefes, né, do mundo inferior. Vou ler aqui o trecho, né, para nós ganharmos mais um pouco sobre esse assunto. Nas áreas infelizes da espiritualidade inferior, em que habitavam as entidades afeiçoadas ao mal, né, ainda ao mal, os chefetes dominadores perceberam a mudança que ora se apresentava na instituição e, por extensão, em outras sociedades espíritas. Ou seja, as casas espíritas estavam sendo atacadas pelo mundo inferior. Agora eles mudaram a estratégia, colocando pessoas dentro da casa espírita para fazer a desorganização do trabalho da casa espírita de dentro da casa para fora. Antes a estratégia era de fora para dentro. Então nós, trabalhadores das casas espíritas, precisamos ter cuidado, carinho com a casa espírita, atenção para com o outro, porque somos sabedores que somos imperfeitos. Nós não vamos jogar pedra no nosso companheiro, no nosso semelhante, né? Temos dificuldades, temos limitações. Cada um produzindo o bem na casa espírita, a casa espírita com certeza só tem a ganhar, né? A presença dos bons espíritos, a presença do pensamento do Cristo na casa espírita. Então tenhamos esse cuidado, esse carinho, que é importante para cada um de nós. Como é que eu vou ajudar alguém que chega à casa espírita se eu não estou bem? Eu tenho que estar bem, nós temos que estar bem, para que juntos possamos dar contribuição a alguém que chega na casa espírita. Esse é o nosso papel. Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, no item 5 e 6, Kardec vai nos trazer uma reflexão sobre a influência desses espíritos, espíritos que ainda não querem, que ainda não despertaram para a sua realidade espiritual, o seu divino,
o amor, né, que está dentro dele. Né? Só Deus para julgar, né? Só Deus para ver, né, o íntimo de cada um dos nossos irmãos, de cada um de nós. Só Deus. Deus nos conhece perfeitamente. Então a sua misericórdia é imensa, porque nos dá sempre a oportunidade de trabalhar esses sentimentos. Não é possível que nós não temos capacidade. Kardec já nos chama a atenção. Somos seres inteligentes. Precisamos colocar agora a inteligência a nosso favor e a favor do coletivo. É importantíssimo, né, essa ideia. Né? Pode demorar um pouco mais, mas é importante que nós iniciemos esse processo. Diz Kardec, o espírita tem ainda outros motivos para ter indulgência com seus inimigos. Ele já sabe que a maldade não é o estado permanente dos homens. Nós sabemos que existem irmãos nossos que estão, vamos dizer assim, né, desgarrada do rebanho do Cristo. Nós sabemos que tem irmãos nossos que estão aí cometendo barbaridades. Estamos retrocedendo a barbárie. Mas, como todo julgamento está na lei divina, e as leis são sábias, misericordiosas, justas, e o próprio Cristo já nos advertira, o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vem o escândalo. O processo de evolução vai arrastando aqueles que não se alinham, aqueles que não se associam ao bem, para outros planetas. Porque já que nós somos seres que vibramos, que este mal ainda está em nós, que ainda estamos em evolução, magneticamente nós estamos nos interligando a mundos primitivos. Vamos retornar, né, para outros planetas. Já sabemos que o processo de evolução ele se dá em ciclos, né? 7 é o número base, né? 7, 14, 21, 28 e assim por diante, né? Então, em um momento de um movimento do planeta Terra se aproximando de uma outra galáxia, em um outro planeta, nós vamos ser conduzidos para este planeta, um determinado planeta, um planeta ainda primitivo, já que nós não estamos nos adequando aqui neste planeta, porque estamos cometendo barbáries. E no nosso estado de inteligência, já de um conhecimento, não cabe mais. Infelizmente, os espíritos superiores lamentam. Nós, seres humanos, lamentamos, né? Imaginamos nós, os espíritos, o Cristo, né, lamenta e chora por nós. Como no diálogo com Pedro: por que choras, Jesus? Por que choras, Jesus? Por nós. Porque eu não vim aqui colocar remendo em pano velho. Eu vim aqui conduzir almas, salvar almas. Salvar almas. Tirar o pecado do mundo. Ou seja, mudar o foco, né? Pecado quer dizer o foco, mudar a direção. Eu vim tirar o pecado do mundo e conduzir a Deus. Nenhuma das minhas ovelhas se perderão. Nenhuma das minhas ovelhas se perderão.
Então, precisamos estar atentos às informações que os Espíritos amigos nos trazem. E que possamos a cada dia ser melhores. A cada dia. Principalmente dentro do lar, né? Que é o nosso grande desafio. Dentro dos nossos lares. Bom, continua aqui Kardec. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua maldade através das obsessões e subjugações, né? Começa sutilmente numa obsessão simples e termina muitas vezes lá numa subjugação. O indivíduo perde, nós perdemos a razão, vamos dizer assim, né? Nos levando a uma queda moral, física, né? Muito grande, um prejuízo enorme, incalculável, que muitas vezes nessa encarnação nós não vamos conseguir reverter o processo. Então temos muito cuidado com a influência que esses nossos irmãos conseguem realizar, porque os mundos estão falando, conversando um com o outro. Temos muito cuidado com o nosso mundo íntimo, com o nosso mundo espiritual. No Consolador, no capítulo 6, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Vou ler aqui um trechinho, porque vai chegando já ao nosso final. Disse o Cristo: se vós me amais, guardais meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça, fique, se estabeleça, oriente, ampare eternamente a todos nós, que é o Evangelho, que é a doutrina espírita. Porque o Consolador vai nos tirar do desespero, vai nos orientar com segurança, para que nós possamos caminhar aqui na Terra com segurança. Nós procuramos segurança no mundo externo. Na realidade, a segurança está no nosso mundo íntimo. É no nosso mundo interior que vamos buscar a nossa segurança. Então, meus irmãos, fica aí essas reflexões para todos nós. Os nossos inimigos, em realidade, é o nosso mundo íntimo. Se alguém não gosta de nós, é ele que tem que resolver, solucionar os seus sentimentos. Se nós não gostamos de alguém, nós também temos que solucionar os nossos sentimentos. Fazendo oração, uma prece, pedindo a Deus que ajude a ele, seja encarnados ou desencarnados. Esse é o desafio de todos nós, encarnados, cristãos, seres humanos, espíritos, sermos melhores a cada dia, a cada instante. E para fecharmos o nosso bate-papo desta noite, a nossa reflexão sobre nós mesmos, sobre os inimigos desencarnados, Joana de Ângeles tem uma frase interessante para a nossa reflexão, que diz ela que o perdão, em realidade, quando nós concedemos o perdão para alguém, seja encarnado ou desencarnado, na realidade, nós estamos perdoando a nós mesmos. Eu agradeço imensamente a Casa que o Jesus de Nazaré pela oportunidade de trabalho. Vamos pedir a Jesus que nos dê maturidade psicológica, emocional, para que nós possamos crescer mais e mais no trabalho, né? Não esquecermos do trabalho e continuarmos aqui, né? Com a autorização de Deus e do Cristo e dos bons Espíritos, de acordo com as nossas condições, mas alegres, descontraídos, cientes de que o trabalho é do Cristo, que nós, cada um de nós, cada célula, possa contribuir com o bem nesta casa e também no mundo
no mundo aí fora tão conturbado. Que Jesus nos abençoe, Jesus nos ilumine. Aqui o meu abraço a todos, encarnados e desencarnados. Que tenhamos uma boa noite de sono, com a ajuda do nosso anjo de guarda. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e até a próxima. Um grande abraço a todos.